A psiquiatria, ela, se a gente fosse tentar conceituar, ela é um ramo da medicina, né? Ela é uma especialidade médica. Então, como eu falei, eu fiz uma formação em medicina, me formei médico, e aí quando a gente termina a faculdade, a gente pode escolher uma área para se especializar, caso a gente queira fazer isso. Não é obrigatório, mas uma boa parte dos médicos escolhem uma área para se especializar. Então, se um médico quer ser um cirurgião, ele faz uma residência médica, então ele tem que estudar mais alguns anos, atender nessa área para ser um cirurgião. Se o médico quer ser um pediatra, ele tem que fazer uma formação, uma residência médica em pediatria. A mesma coisa para a psiquiatria. Então, ela é uma especialidade médica e ela se ocupa em estudar, compreender e tratar aquilo que a gente chama de transtornos mentais. E aí eu já vou começar a falar um pouquinho o que é um transtorno mental. Quando vocês ouvem transtorno mental, vocês sabem o que é, o que vocês entendem por isso? O que vocês acham? Alguém se arrisca a falar o que é um transtorno mental? Já ouviu falar sobre isso? Sabe citar um transtorno mental? Uma doença mental? Ansiedade. Ansiedade é um tipo de transtorno mental. Esquizofrenia é outra. Mais algum? Vocês se lembram? Depressão. É um que está sendo bem comum, né? Tem aumentado bastante a depressão. Autismo. Então a gente já falou aqui, ó, de 4. Depressão, autismo, esquizofrenia, ansiedade. Mas aí alguém sabe me definir ou arrisca dizer o que é um transtorno mental? Por aí, uma distorção do comportamento do cérebro. Isso pode ser uma definição. O que mais? Alguém se arrisca? Não? Bom, é bem difícil definir o que é um transtorno mental. Isso que você falou, uma distorção do comportamento do cérebro, é em parte o que a gente vê nos transtornos mentais. Muitos dos transtornos mentais, o funcionamento do cérebro está alterado. E isso leva a mudanças em como a gente interage com as pessoas, com a realidade, com os nossos sentimentos. E eu peguei aqui uma definição para a gente tentar se pautar em alguma coisa, né? Que é a definição do DSM, que é o Manual de Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria. Então, só para explicar um pouquinho o que é o DSM. O DSM é uma das tentativas, né, de especialistas, de psiquiatras e especialistas da área, de tentar definir o que são os transtornos mentais. Então, quando eu falo que alguém tem depressão aqui, uma pessoa que está lá no Japão, seria interessante ela entender a mesma coisa que eu, certo? Para a gente falar na mesma linguagem. Então, o DSM ele é um manual que tenta definir o que é a depressão. Então, quando eu falo que alguém está deprimido, se a gente pegar pelo DSM alguns critérios, o que quer dizer? Que uma pessoa está triste, que essa é uma tristeza que, na maior parte do tempo, ela está muito triste, que ela perde o interesse de fazer muitas coisas que ela gostava de fazer, o sono, às vezes ela tem dificuldade de dormir, essa pessoa pode ter dificuldade, pode perder o apetite. Então isso que eu estou falando para vocês são alguns critérios para a depressão que estão no DSM, né? Então é uma tentativa de definir o que são os transtornos mentais e o que é cada transtorno mental. Então, o DSM ele faz uma definição aqui que se vocês virem, não vou nem me arriscar a ler, que além de comprida, ela acaba, às vezes, mais confundindo, né, do que ajudando. Mas eu trouxe isso porque isso mostra o quanto que é difícil a gente definir o que é um transtorno mental. O que é um comportamento normal e o que é um comportamento que dá para a gente falar que a pessoa tem um transtorno. Tem muitos comportamentos que, de acordo com a cultura, de acordo com
a sociedade, a cultura que ela vive, com a religião, que são normais naquele contexto, e fora daquele contexto são comportamentos anormais. Mas, basicamente, uma tentativa de definição é o seguinte: é quando existe uma perturbação, né, nos processos mentais, seja na cognição, a nossa capacidade de aprender, fazer cálculos, conhecer, buscar contato com a realidade, seja na regulação emocional, né, a gente falou da depressão. Uma pessoa que está deprimida, ela está triste o tempo todo, né, ou na maior parte do tempo. E geralmente isso causa muitas vezes um sofrimento para a pessoa e acaba prejudicando muito a vida dela, seja na vida social, seja no trabalho, na escola. Então, se a gente for falar de transtorno mental, eu acho que seria nesse caminho, né? O que altera a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções, com nossos sentimentos e com a realidade. É uma definição aí bem árida, né? Eu acho que conforme a gente for conversando, vai ficar um pouco mais clara quando eu der alguns exemplos para vocês. Bom, então, isso daqui é um roteiro. Como que a gente vai falar? O que torna a psiquiatria diferente das outras especialidades, como eu falei. Eu quero falar para vocês um pouco da psiquiatria ao longo da história. Eu vou falar sobre 2 transtornos mentais. Eu vou falar sobre a esquizofrenia, que citaram aqui. Eu vou falar sobre o transtorno do estresse pós-traumático, porque eu vou falar um pouco como que algumas modificações que acontecem no cérebro nesses transtornos e comparar um pouquinho. E falar um pouquinho também de o tratamento, como que isso evoluiu ao longo do tempo. Bom, então uma particularidade da psiquiatria. Tem algum exame, alguém que tem esquizofrenia, vocês sabem dizer, já ouviram falar de algum exame que a pessoa faz que fala que ela tem esquizofrenia? Algum exame de sangue, ou um exame uma tomografia que vê o cérebro? Dá para dizer que a pessoa tem esquizofrenia? O que vocês acham? Alguém já ouviu falar de algum exame? Não? E para depressão? Alguém conhece aqui alguém que tem depressão? Já ouviu falar? Uma boa parte já. Alguém aqui conhece alguém que tem algum transtorno mental? Seja depressão, ansiedade, esquizofrenia? Acho que é a grande maioria, né? E aí alguém já ouviu falar de algum exame que a pessoa que tem depressão fez, que disse que ela estava deprimida? Não? Então, porque não tem esse exame, não existe. Então isso já faz com que a psiquiatria seja uma área muito diferente das outras áreas da medicina. E aqui eu trouxe um exemplo uma pessoa que infarta. Uma pessoa que infarta, o que ela sente? E aí, ninguém? Ouvidor? Aperto no coração. O quê? Formigamento nos braços. Exatamente. Então, a pessoa tem esses sintomas, né, do infarto, ela fala, eu acho que eu estou infartando. E assim, ela vai procurar um hospital, assim que ela chega no hospital, são feitos exames para ver se aquilo lá que ela está sentindo é um infarto ou não. Que tem muitas coisas que causam dor no peito que não são infarto. E aí, aqui eu trouxe uma imagem, quando faz um cateterismo, injeta um contraste na coronária. A coronária é uma artéria que leva sangue para o coração. E aqui está mostrando na imagem, opa, apontador aqui. Vocês estão vendo aqui que tem uma interrupção, né? O sangue estava vindo aqui, ele parou de vir, então aqui está obstruído. Então isso mostra que a pessoa tem um infarto. Aqui depois que fez o cateterismo e tirou o trombo que estava obstruindo, retomou. Então a gente consegue ver, é algo muito mais palpável, né, do que os diagnósticos na psiquiatria. Aqui é um eletro, que é um outro exame que faz para ver se a pessoa está infartando.
Bom, se a gente não tem nenhum exame que mostre, como que a gente vai diz que alguém tem um problema psiquiátrico? Oi? Passando com psicólogo, por exemplo, passando com psiquiatra, os profissionais da área que cuidam da saúde mental, né? Mas aí como que faz se não tem um exame? Você falou do psicólogo. O que você acha que é feito para dar um diagnóstico, para entender o que está acontecendo? Pelos sintomas. Então, a gente observa aquilo que a gente está vendo e a partir do que a gente vê, do que a gente observa, que são feitos diagnósticos em psiquiatria. Então, isso faz com que o que a gente tem para diagnosticar é o nosso contato com o paciente. Então, acho que isso é uma coisa legal, que faz com que a psiquiatria seja uma área muito diferente. Porque o seu contato com o paciente, o que você está sentindo na presença daquele paciente, o que ele te fala, o que você observa, tudo isso é fundamental para você conseguir fazer um diagnóstico e conseguir ajudar, mais do que o diagnóstico, conseguir ajudar, dar um tratamento para aquela pessoa que está precisando de ajuda. Bom, então, falando um pouco da história da psiquiatria, desde muito tempo, anos antes de Cristo, já tinha documentos com descrição de sintomas de pessoas que tinham comportamento que provavelmente tinham transtornos psiquiátricos. E como essas pessoas foram vistas mudou muito ao longo do tempo. Isso foi mudando ao longo de anos. E nem sempre a psiquiatria evoluiu, nem sempre foi tendo uma evolução para melhor, né? A gente vai ver que, embora o tempo passe, tem tanto retrocesso quanto progressos na história da psiquiatria. E assim em muitas outras áreas. Então, algumas coisas que vale a pena citar para vocês. O Hipócrates, ele foi um estudioso, né, um médico, que ele viveu no ano 460 a.C., então já faz muito tempo. Inclusive, quando a gente termina o curso de medicina, a gente faz um juramento que é o juramento de Hipócrates, que foi ele que escreveu esse juramento. E aqui o Hipócrates ele fala o seguinte, ele fala que o cérebro é o centro das emoções. Uma coisa que pode parecer óbvia para a gente hoje, né? Até quando eu perguntei se alguém arriscava uma definição de psiquiatria, foi falado que era uma disfunção do cérebro, né? E então hoje para a gente é uma coisa que já está um pouco mais clara, que muitos dos transtornos mentais, boa parte do que a gente sente, as nossas emoções, elas são processadas no cérebro. É logo que interação com o meio, né? Mas elas são processadas no cérebro. Mas isso, naquela época, ele falar isso era alguma coisa muito avançada, porque não se sabia isso. Não se sabia de onde vinham as emoções, não se sabia boa parte das coisas que a gente sabe hoje. O conhecimento ainda era muito inicial. E, por exemplo, Aristóteles, que é um filósofo, ele dizia que ele considerava o coração como o centro das emoções. E até hoje a gente tem todas essas coisas históricas vêm até hoje. Por exemplo, quando a gente quer falar que ama alguém, o que manda no WhatsApp um GIF, uma figura? Coração. Então até hoje a gente tem um pouco isso do coração ligado à emoção, ligado ao sentimento, né? E, por exemplo, quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso, o coração acelera quando a gente está ansioso. Uma pessoa que tem uma crise de ansiedade, muitas vezes acha que está acontecendo alguma coisa no coração, porque fica muito acelerado. Boa parte das coisas que a gente sente pode ter alterações no coração. Tanto pessoas que ficam nervosas e sentem dor no peito. Muitas vezes uma pessoa que acha que está infartando, na verdade ela está ansiosa com alguma coisa e sente uma dor no peito. Então, o Aristóteles falar que o centro das emoções é o coração, que para a gente parece absurdo, naquela época fazia um sentido. Bom, outra coisa, a epilepsia, todo mundo sabe o que é epilepsia? Tem alguma noção? A epilepsia
o que a gente conhece é mais comum é a convulsão, né? Uma pessoa que convulsiona, geralmente é uma área do cérebro que começa a liberar impulsos desordenadamente e pode acontecer disso passar para todo, é como se fosse uma tempestade no cérebro, vamos tentar resumir assim, que os neurônios começam a hiperativar, isso se generaliza e a pessoa pode perder a consciência e geralmente pode convulsionar, né? Aquela pessoa cai no chão, começa a se debater. Então a epilepsia antes, quando se viu uma pessoa tendo uma convulsão, as pessoas achavam que essa pessoa estava possuída, achavam que era alguma coisa sobrenatural. E o Hipócrates ele chegou a falar naquela época que a epilepsia era uma doença do cérebro e não algo sobrenatural, o que era uma coisa muito avançada para aquela época também. Bom, chegando mais para frente, na Idade Média, a doença e a saúde, então a Idade Média, o pensamento religioso, ele tinha uma influência muito grande no conhecimento. Não existia como hoje, a ciência, da forma como a gente conhece hoje, ela tinha sido substituída pela interpretação a partir da religião. Então, a doença e a saúde era vista como uma batalha entre Deus e Satanás. Então, se acreditava que uma pessoa que estava doente era porque ela estava possuída, a doença mental mais ainda. Era vista pessoas doentes mentais como se estivessem possuídas. E aqui tem até eu coloquei a foto de um livro. Esse livro foi escrito no final da Idade Média, que era um manual de como reconhecer uma bruxa. E quando você lê as descrições desse livro, o que se percebe é que boa parte da descrição eram pessoas que tinham algum transtorno mental. Então isso mostra que se lá antes de Cristo, muito tempo, já se falava em coisas muito avançadas, passado algum tempo, isso mudou, né? Então teve um retrocesso, né? Porque as coisas eram interpretadas só pelo viés religioso. E, bom, isso que eu estou falando, né, como se fosse algo lá da Idade Média, eu vejo tudo isso que eu falo da história, a gente tem que saber que a gente faz uma divisão para tentar compreender o que era predominante naquele tempo. Mas até hoje, se a gente for parar para pensar, eu vejo muitos pacientes que têm esquizofrenia, que ouvem vozes, por exemplo, e demora muito para buscar uma ajuda porque a família acha que o paciente está possuído, acha que é um problema espiritual. E não tem nenhum problema a pessoa ter uma religiosidade. E a gente vê também, é importante falar, que a religiosidade ela é algo que ajuda muito na recuperação da pessoa, né? Então é algo essencial. É um dos fatores protetores para a pessoa. Então uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que tem uma doença, a religiosidade pode ajudar muito ela. Então não é que a religiosidade ela atrapalhe, mas quando a pessoa não tem o conhecimento, né, que aquilo pode ser uma doença, ela vai usar aquilo que ela sabe, aquilo que está mais próximo dela. E muitas vezes o que a gente vê é que isso acaba fazendo com que tenha uma demora muito grande para que a pessoa busque um tratamento. Então, essa interpretação religiosa que tinha na Idade Média ainda é muito presente hoje. Bom, aqui, eu não sei se todo mundo assistiu, que esse filme já é bem antigo já. Alguém já assistiu, ouviu falar do Exorcista? Já? Alguém já assistiram? Esse filme é bem antigo. E aqui, ó, por que eu trouxe esse filme? Que muitos pacientes que a gente vê no hospital psiquiátrico que eu atendo, uma pessoa que não tem o conhecimento do que é psiquiatria ou do que é esquizofrenia, por exemplo, poderia facilmente dizer ou acreditar que aquela pessoa está tendo uma possessão demoníaca.
né? Tá possuída. Por que eu falo isso? Eu digo isso porque são coisas que eu vejo algumas pessoas interpretarem dessa forma mesmo. Então uma pessoa está ouvindo vozes, e geralmente uma pessoa que tem esquizofrenia, na esquizofrenia é uma doença na qual, entre as várias coisas que podem acontecer, a pessoa ela ouve vozes. E geralmente a voz nunca é uma voz boa, que fala para ela estudar, que fala para ela tomar remédio, é sempre uma voz que fala coisas ruins para ela. Ou para ela fazer alguma coisa, machucar alguém, ou para ela se machucar, ou para ela parar de tomar remédio. Então, se for olhar por esse lado, é uma voz ruim que fala para a pessoa fazer coisas ruins. Se a pessoa interpretar isso pela religião, facilmente ela pode dizer que é uma interferência espiritual ruim, né? E aí, falando também ainda em filmes de terror, falando sobre exorcismo, esse é um outro filme que chama O Exorcismo de Emily Rose. Nesse filme, ele é baseado em uma história real. Isso aconteceu. Tanto que essa foto que está do lado da capa do filme é uma foto real. É a foto da Emily Rose mesmo, é uma foto real. O que aconteceu? Esse foi um caso muito polêmico, em que essa menina ela tinha várias alterações, ela ouvia vozes, ela falava várias coisas assim sem um nexo, e muitas dessas coisas tinham a ver com religião, né? E era a Emily Rose, ela vinha de uma família muito religiosa. Então, assim, isso é interessante. Quando uma pessoa tem, por exemplo, a esquizofrenia, ela vai falar coisas que têm a ver com o contexto dela. Então, uma pessoa que é religiosa, ela é natural que ela fale de coisas que têm a ver com a religião. Se uma pessoa, por exemplo, se interessa por corrida, é bem possível que ela delire, que ela tenha pensamentos em relação àquilo, né? Delírios a gente chama de um pensamento que não corresponde à realidade. E aí o que aconteceu? Nesse caso, ela foi tratada por um padre que fez um exorcismo nela. Durante esse exorcismo, ela tinha que parar de tomar os remédios dela. Isso fez com que ela fosse piorando cada vez mais. Ela não comia e ela morreu, a Emily Rose. E teve até um julgamento, um processo para que o padre ele foi acusado de negligência nesse caso. Então acho que isso mostra, só para reforçar uma coisa que é um filme, mas é uma história real, o quanto que a religiosidade está muito presente, né, na psiquiatria. Bom, o Renascimento, isso foi mudando, foi tendo um abandono em relação da visão religiosa para explicar o mundo. Então a visão religiosa não era a única visão que era usada para se explicar o mundo, e foi valorizado o que se chama de método empírico. Quando eu falo método empírico, vocês entendem o que eu quero dizer? Não? Então eu vou falar, o método empírico, o que significa? Quando um cientista ele vai explicar o mundo, ou quando eu vejo uma pessoa que está falando que ouve vozes, ou uma pessoa, eu vou falar para vocês um exemplo de delírio. Uma pessoa, eu tenho já vi casos de pessoa que falava que era filha do Silvio Santos. Aconteceu uma vez, uma paciente, ela dizia que era filha do Silvio Santos. E ela chegou a viajar, mesmo, ela entrou no ônibus, foi para procurar o Silvio Santos. E isso é uma coisa assim que a princípio até algumas pessoas podem achar engraçado, uma ideia que é absurda, né? Achar que é a filha dele, mas é uma coisa que, se a gente for ver, é algo muito triste, né? Porque olha o risco em que ela se colocou. Ela saiu daqui, viajou, a pessoa se coloca em muito risco, porque ela não sabe o que está acontecendo. Então a capacidade dela de julgar a realidade está muito prejudicada. E isso é um exemplo do que a gente chama de delírio. Então é um pensamento que não corresponde à realidade. Mas não importa o que você fale para a pessoa, ela vai acreditar piamente naquilo. Você pode provar para ela de todas as formas que aquilo é uma mentira, mas ela vai continuar acreditando.
Bom, então, o método empírico, o que acontece? É você ver isso, quando você vê, você se perguntar, fazer perguntas, você faz hipóteses e você testa uma hipótese. Por exemplo, se falar que a clorpromazina, que foi o primeiro antipsicótico que foi usado em pacientes com esquizofrenia, que a clorpromazina ela funcionava, se pensou por que se poderia funcionar, se testou e viu que funcionava. Então eu vou falar para vocês um bom exemplo do que é o método empírico um pouco para frente. Bom, então, como a gente já está um pouquinho adiantado, vou passar essa parte um pouco mais rápido para a gente chegar em algo que eu quero falar. Então foi mudando, foi tendo uma mudança muito grande ao longo do tempo, né? Então, chegando mais próximo, chegando no final do século XIX e começo do século XX, esses dois estudiosos, o Karl Jaspers e o Schneider, eles começaram o que hoje a gente chama de psicopatologia, que é uma tentativa de descrever os processos mentais, de tentar entender como que o pensamento se organiza, e o que é um pensamento alterado, como foi o exemplo para vocês aqui que eu falei de delírio. Ou, por exemplo, por que uma pessoa tem alucinações, ela ouve vozes, tentar descrever aquilo, tentar descrever o que eles estavam observando, descrever mudanças do humor, descrever o que é um humor, né, de uma pessoa que não tem transtorno mental e o que muda, né, o que se altera no humor de uma pessoa que tem uma depressão, por exemplo. Então, essa descrição, foram esses dois pesquisadores que fizeram com que isso avançasse muito, a psicopatologia. E o Freud, que se fala muito, né, a descoberta do inconsciente, que mudou completamente, que tem muitas coisas, muitos processos mentais e muitas coisas que a gente pensa e sente, que a gente nem sabe de onde que está vindo, por que isso está acontecendo. E ele percebeu, conversando com alguns pacientes, que o sonho, o que aquelas pessoas sonhavam, embora parecesse que não tivesse nada a ver com o cotidiano, ele começou a ver que, na verdade, seria uma forma de acessar o inconsciente, aquilo que que acontece na nossa mente, mas que a gente não tem acesso. Bom, algumas coisas que mudaram muito a história da psiquiatria. A penicilina no tratamento da sífilis. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Em estágios avançados, ela pode causar uma série de alterações mentais. Eu sei de caso, eu não cheguei a ver esse caso, mas eu sei de relato, por exemplo, que um senhor, um vô, estava com demência, né? Achavam que ele tinha Alzheimer, então não estava falando muito coisa com coisa, não estava a memória muito ruim, já estava assim bem debilitado mentalmente e achavam que ele tinha Alzheimer. Ele internou para tratar de uma coisa que não tinha nada a ver com isso e deram penicilina para ele. E de repente ele começou a ficar muito melhor, não sabia antes do tratamento, ele não sabia onde que ele estava, não sabia o dia, estava bem desorientado, de repente ele ficou orientado. Fizeram um exame e viu que ele tinha sífilis, provavelmente há muito tempo, e com o tratamento com a penicilina melhorou. Então começaram a perceber isso. Por exemplo, pessoas que tinham sífilis, que tinham alterações mentais, quando fez o tratamento melhoravam. Então algo que até então nunca se tinha pensado é que algumas medicações podiam ajudar no transtorno mental, que até então não se tinha isso. O lítio também foi uma outra medicação que foi muito importante. E uma que eu quero falar para vocês aqui, que eu acho que é fundamental, é a clorpromazina. Então, em 1952, um médico psiquiatra, ele era médico num hospital, numa ala psiquiátrica que tinha vários pacientes agressivos, agitados. Ele estava conversando com alguns anestesistas. Esses anestesistas começaram a contar para ele que tinha uma substância que eles usavam em pacientes para fazer alguns procedimentos cirúrgicos, fazer algumas cirurgias, que deixava os pacientes muito calmos, muito mais tranquilos. E
E essa substância, uma delas era a clorpromazina. E conversando com ele, ele pensou, e aqui eu acho que é um bom exemplo do método empírico, ele falou, bom, se os pacientes vão fazer uma cirurgia e ajuda eles a ficar mais sedados, mais com sono, e se eu usasse isso nos pacientes que estão agressivos lá na minha enfermaria, que estão bravos, estão agressivos, que estão agitados? E aí ele usou a clorpromazina. E foi visto que esse paciente tinha uma melhora muito grande, melhorava muito. E a partir disso se começou a se perguntar por que quando eu dou a clorpromazina para um paciente que tem esquizofrenia, ele melhora. Foram feitas pesquisas, até que se chegou ao conhecimento de que a clorpromazina diminuía uma substância que chama dopamina no cérebro. E a partir disso se começou a pensar, será que a dopamina tem alguma coisa a ver com a esquizofrenia? Bom, e aí, acho que todo mundo aqui tem uma ideia de como que funciona o cérebro, né? No sentido do que são os neurônios. Então, o nosso cérebro, ele tem células que são células especiais, não são células quaisquer, tanto que a forma delas é diferente, né? Então aqui está um neurônio, tem esse é o formato dele, e o nosso cérebro é como se fosse eles são vários neurônios que se comunicam, só que quando esses neurônios se comunicam, eles não se tocam. Então é a mesma coisa que a gente imaginar uma fiação elétrica em que os cabos não se tocam um no outro. Então como é que se passa informação de um neurônio para o outro? Pela sinapse. Então aqui, ó, vocês veem que entre um neurônio e outro, eles chegam muito perto, mas eles não se tocam. E esse espaço que tem entre um neurônio e o seguinte, com o qual ele está se comunicando, a gente chama de sinapse. Para que a mensagem chegue de um neurônio para o outro, então para chegar desse neurônio para esse daqui, ele vai liberar uma substância que a gente chama de neurotransmissor. Então, o neurotransmissor parece complicado, mas o próprio nome já fala. Ele transmite, é um transmissor entre neurônios. Ele vai transmitir uma informação de um neurônio para o outro. Bom, e no caso da esquizofrenia, o que se viu é que a dopamina é um neurotransmissor que está diretamente ligado à esquizofrenia. Então, se foi visto que quando se diminui a dopamina no cérebro, melhora a esquizofrenia, o que vocês podem me dizer? Vocês acham que na esquizofrenia tem dopamina de mais ou dopamina de menos no cérebro? De mais? Exatamente. Então, a partir daí começou a se criar uma hipótese do que acontece no cérebro que leva à esquizofrenia. Alguém falou Parkinson aí? O Parkinson, isso que você falou é muito interessante, porque está extremamente ligado ao tratamento da esquizofrenia. Tanto que tem pessoas que têm Parkinson, sabe por quê? Porque usam remédios para a esquizofrenia. Então, se você der uma dose às vezes muito alta, a pessoa pode pegar e ter sintomas que são muito parecidos com o Parkinson. O tremor na mão, fica uma rigidez, os braços mais rígidos, aquele andar mais em bloco que o paciente com Parkinson tem. Então, o parkinsonismo, exatamente isso. Então aqui, ó, estão as vias dopaminérgicas. O que significa? Os neurônios eles podem se comunicar por vários neurotransmissores, mas tem aqueles neurônios que se comunicam pela dopamina. E aí, ao longo de muito tempo, foram se traçando essas vias. Quais são os caminhos que esses neurônios fazem? E aqui tem, então, todas essas vias. A gente vai mostrar aqui em detalhe, uma dessas vias é a via dopaminérgica mesolímbica. Tá? Então, esse daqui é o percurso que ela faz no cérebro. E o que se observa? Quando se aumenta a dopamina nessa via, a pessoa tem aqui o que a gente chama dos sintomas positivos, que são delírios e alucinações. Né? Então, quando eu estou falando aqui da esquizofrenia, alguém conhece, já foi falado, alguém já viu alguém esquizofrênico? Já?
E como que a pessoa fica, a pessoa que tem esquizofrenia? O que vocês já viram? Fica brincando? Então você viram o esquizofrênico que ainda estava mais, o sintoma mais tranquilo. Mais alguém? Bom, eu dei um exemplo aqui de uma paciente, né? Eu lembro uma vez que eu cheguei para conversar com uma paciente, ela estava assim muito brava, assim brava. Eu perguntei, falei, ó, o que está acontecendo? Por que você está brava? E ela falou, esse homem que fica cantando aqui, fica falando que vai pegar a minha roupa, vai rasgar, vai cortar meu vestido. Eu falei, nossa, mas quem que está falando isso? Aí, ó, você não está ouvindo? Então, o que estava acontecendo? Alucinação. A gente tem, então, toda vez que eu falar esquizofrenia, eu fui explicando um pouquinho ao longo o que é esquizofrenia, mas eu acho que é interessante eu tentar definir um pouquinho melhor. Então, tem duas alterações principais na esquizofrenia, que é o que a gente chama de delírio e alucinação. O delírio é uma alteração do pensamento, né? E o que quer dizer alteração do pensamento? Quando o nosso pensamento está de acordo com a realidade, é como se o nosso cérebro estivesse funcionando, ele estivesse captando a realidade. Quando a gente tem um pensamento que não está de acordo com a realidade, é o que a gente chama de delírio, que é aquilo que eu expliquei para vocês, por exemplo, no caso da paciente que dizia que era filho do Silvio Santos, ela tinha uma ideia que não era real, ela tinha um delírio. E da paciente que estava falando que tinha um velho que estava cantando, que estava ameaçando ela, isso é uma alucinação, é uma alteração da senso-percepção. Então, a forma que a gente interpreta o mundo, os nossos sentidos, né, a nossa percepção, é a visão, o olfato, a língua, né, as papilas gustativas, né, que a gente sente o gosto, o tato e o ouvido. Então, são os nossos órgãos do sentido, da senso-percepção. Então, qualquer coisa que altera a nossa percepção é o que a gente chama de alucinação. Então, a pessoa pode ter alucinação auditiva, ela pode ouvir vozes, mas ela pode ter alucinação visual também, ela pode ver vultos. Então, quando eu falei da esquizofrenia, são isso que acontece. Então, se observa que esses pacientes, quando eles têm esses sintomas, geralmente tem um aumento da dopamina. E quando você dá uma medicação que diminui a dopamina nessas vias, você faz com que ele fique bem, com que ele melhore. E qual que é o problema de se fazer isso? Que você não consegue ainda, você não tem medicamentos tão específicos para diminuir a dopamina só naquela via que devia diminuir. Então, como foi falado do Parkinson, tem o que a gente chama de via nigrostriatal, que é essa via aqui. E ela, o que acontece? Se você diminui a dopamina no cérebro, você diminui em tudo. E você diminui, inclusive, nessa região que ela é importante. Se essa dopamina está aumentada nessa via, você pode ter, a pessoa tem muitos movimentos, né, que a gente chama, por exemplo, a síndrome de Huntington. Quando está muito reduzido, tem o Parkinson. Bom, e aqui mostrando onde que age, né, aqui é uma sinapse em detalhe, então o neurônio está liberando a dopamina, ele está ligando nesse outro neurônio, nos receptores, e aqui o paciente está tendo as alucinações, é como se ouvisse alguém falando alguma coisa para ele. E os antipsicóticos, o que eles vão fazer? Eles vão justamente bloquear aqui, eles não vão deixar essa dopamina que está aqui se ligar nesse próximo neurônio. E aí então, isso que eu estou falando para vocês podem pensar assim, então a gente já está explicado, né? A gente passou todo esse tempo, toda essa história que eu contei para vocês, então já se sabe de onde que vem os transtornos mentais, tudo vem do cérebro. Porque eu expliquei um modelo para vocês aqui da esquizofrenia, o que se altera no cérebro que faz com que a pessoa tenha esses sintomas, tem delírio e tem alucinação.
Mas o que acontece é que os transtornos psiquiátricos eles são multifatoriais. É muito difícil a gente explicar. Isso daqui é um modelo, é uma hipótese para explicar a esquizofrenia. E aqui eu trouxe para o final um outro modelo, um outro transtorno, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Alguém aqui já ouviu falar do estresse pós-traumático? Não? Já? Então, se alguém aqui já viu filme de guerra, vocês devem, sempre tem um personagem, é muito comum ter um personagem que passou por uma guerra e que ele acorda tendo pesadelos, lembrando da guerra, lembrando de coisas que ele viveu, lembrando de situações ruins que ele viveu, de traumas que ele teve. E ele muda toda a forma dele. Você vê geralmente um personagem desses filmes de guerra que eles não têm muita vida social, que eles têm uma dificuldade de interagir com as outras pessoas, são pessoas que ficam mais, muitas vezes têm dificuldade de sentir, de lidar com sentimentos. Isso que eu estou falando acontece no que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. E por que eu acho interessante falar disso para vocês? Uma pessoa que passa por um trauma, uma situação traumática, uma situação, por exemplo, que ela corre um risco de vida, ou que ela vê alguém próximo a ela sofrer, morrer de uma forma violenta. Então, o trauma que é algo muito significativo na vida dessa pessoa. Ela tem uma série de mudanças. Então, ela fica se lembrando daquilo muitas vezes, ela não consegue dormir, ela fica mais isolada, mais afastada. E estudando o transtorno do estresse pós-traumático, foi visto, aqui é uma foto do cérebro, de várias regiões, mostrando que algumas áreas, os neurônios começam a diminuir a densidade. Então você imagina que aqui você tem neurônios, é como se esses neurônios começassem a morrer. Começa a perder neurônio numa área do cérebro que a gente chama de sistema límbico, que é uma área responsável por integrar as emoções. É a área onde as emoções, os sentimentos são processados. E o que isso significa? Que não só o que acontece no nosso cérebro muda a nossa forma de interagir com o mundo, a nossa forma de sentir e a nossa forma de perceber a realidade, mas o que acontece na realidade, o que a gente vive, o que a gente experimenta, o que a gente passa na vida, altera o nosso cérebro. Então isso faz com que tenha uma pergunta na psiquiatria que é algo que o tempo todo a gente está perguntando. O que a gente está vendo, aquela modificação que a gente está vendo no cérebro, isso é uma causa ou é um efeito? Em algumas situações a gente tem algo mais claro, por exemplo, a esquizofrenia, com todas as pesquisas, todos os avanços que a gente tem hoje, a gente vê que uma pessoa que tem esquizofrenia, muitas vezes ela tem uma predisposição, a grande maioria tem uma predisposição muito grande. Tem modificações que acontecem no cérebro muito antes dela começar a manifestar os primeiros sintomas, muitos anos antes. Agora, no caso de uma pessoa que está deprimida, a gente vê que aquilo que a pessoa vive, aquilo que a pessoa passa na vida dela, tem uma relação direta com ela estar deprimida. Embora também tem outros casos que a pessoa está deprimida sem motivo, sem uma motivação, sem um motivo aparente para aquilo. Bom, então acho que era isso que eu queria falar, que eu queria trazer para vocês. E estou aberto para dúvidas, o que vocês quiserem perguntar. Obrigado. Tenho 3 perguntas para fazer. A primeira é que, no contexto juvenil, com os adolescentes, diante de um aumento de uma taxa assim, que a gente está lidando com depressão, com ansiedade, muita gente está se matando por causa disso. E, por causa desse fator, há uma facilidade maior dos outros adolescentes acabarem adquirindo algum transtorno mental, mesmo diante de uma situação de estresse que não seja contínua. Tipo, a pessoa se estressa, está numa semana ruim, num dia ruim, mas depois ela acaba... Não é uma coisa, tipo, na outra semana, no outro dia ela já está bem de novo? Bom, pelo que eu entendi assim,
diante do aumento de pessoas, adolescentes com depressão e até alguns cometendo suicídio ou tentando suicídio, se eles vendo isso acontecer, se isso influencia no comportamento, é isso? Bom, isso pode influenciar sim. Hoje a gente está vendo um aumento muito grande de casos de depressão, de ansiedade, e isso em todas as idades. E uma coisa que chama atenção e que preocupa é que isso aumenta mesmo em adolescentes. Então, eu vejo muitas vezes pacientes com 16, 17 anos e às vezes até mais jovens tendo uma tentativa de suicídio. Então, é uma coisa preocupante. Algumas coisas. Teve até um enfermeiro que trabalha comigo que ele fez o TCC dele de final de curso, foi bem interessante. Ele estudou aquela série, o 13 Razões Por Quê, né? 13 Reasons Why, né? Que dizia o quanto que aumentou de busca no Google por suicídio, né? Assim, por exemplo, o que é o suicídio, como se suicidar. Então, teve um aumento. Então, o que acontece? É até um desafio que a gente tem, né? Hoje, quando a gente vai falar de suicídio, durante muito tempo era uma coisa da qual não se falava, porque tinha justamente esse medo de você influenciar o comportamento e aumentar o suicídio. Mas hoje, o que acontece? O que a gente vê? É o como se fala. Então, eu acho que falar sobre depressão, falar sobre ansiedade, falar sobre suicídio, dependendo da forma como se fala, para entender, quebrar alguns tabus, desmistificar o que é isso, ajudar as pessoas a compreender o que acontece para poder ajudar alguém que está nessa situação, ou a pessoa que está passando por essa situação, entender que ela precisa de ajuda e buscar ajuda, isso pode ajudar. Agora, quando isso é feito de uma forma irresponsável, né? Quando se mostra aquilo de uma forma sensacionalista, só para mostrar o que aconteceu, de uma forma que não é para esclarecer, isso pode aumentar sim. E isso que você perguntou. Então, a pessoa vendo isso acontecer em volta dela pode influenciar? É difícil te responder com certeza. Eu acredito que pode influenciar sim. Mas tem uma coisa que eu acho que influencia muito, o contexto que a gente está vivendo hoje. A gente vive um contexto que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de interagir com a outra, têm uma dificuldade de ter empatia pelo outro. Então, muitas vezes, grande parte das vezes, quando a gente vê alguém do nosso lado que está passando por um sofrimento, o dia a dia que a gente vive, muitas vezes uma competição muito grande, a gente não se fala, a intimidade, o círculo de amizades em que a gente pode confiar são coisas que têm mudado, né? Outra coisa, família. Hoje a gente vê muitas vezes famílias que estão desestruturadas, famílias em que as pessoas têm dificuldade de conversar com os pais, não têm um diálogo, situações sociais também, né, de pobreza, de marginalidade. Então, tudo isso, né, pode influenciar. A gente vive um contexto e isso que você perguntou é importante, que eu acho que tem tudo a ver com a palestra. Por quê? Se a gente está falando que a taxa de depressão está aumentando, não dá para a gente falar que é algo puramente do cérebro. Por que está aumentando? Tem a ver com a nossa relação com o meio, com que relação que a gente estabelece com as pessoas. Como que é estabelecido na escola a relação com os colegas, como que é a relação com o professor, qual que é a relação dos pais com a escola. Será que os jovens hoje que estão deprimidos, que estão ansiosos, que tentam suicídio, o que faz com que eles achem que não tem mais nada a fazer a não ser cometer o suicídio? Então, assim, acho que eu estou falando de coisas que está abrindo muitas coisas, talvez mais do que te respondendo, te dando uma coisa mais objetiva, mas eu acho que tudo isso são questões para a gente pensar. Então, acho que, resumindo, tentando responder mais pontualmente, sim, isso influencia mais, o contexto que a gente está vivendo hoje influencia ainda mais. A segunda pergunta. O uso de droga, ele interfere o emocional da pessoa,
tipo, com o passar do tempo, ele pode fazer com que o usuário ele adquira algum transtorno mental, sendo a esquizofrenia ou outro? Sim, isso acontece. E aí, quando a gente vai falar de drogas, a gente não dá para tratar todas as drogas iguais. De acordo com cada droga e cada pessoa, a predisposição que ela tem, a droga vai influenciar sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que a maconha, que hoje está se falando muito da maconha, principalmente do canabidiol, né, que está sendo usado para tratamento. Então, a esquizofrenia que eu falei, um dos fatores de risco para a esquizofrenia é o uso de maconha. E uma pessoa que tem esquizofrenia, se ela fizer o uso de maconha, ela tem uma chance muito grande de ter uma recaída, de voltar a ter os sintomas. A esquizofrenia é um transtorno crônico, a pessoa tem que tomar remédio sempre. Se ela parar, ela vai ter de novo os sintomas. Então, o que a maconha faz? Né? Ela faz com que a pessoa possa ter os sintomas da esquizofrenia. E tem uma discussão, né, o quanto que a maconha pode levar uma pessoa a ter esquizofrenia, ou quanto que, na verdade, aquela pessoa que fumou maconha e teve o diagnóstico de esquizofrenia, se na verdade ela já não tinha uma predisposição e a maconha fez com que esse surto ocorresse antes. Isso é uma discussão que tem há muito tempo, mas hoje já se tem algumas evidências, né? Tem até estudos feitos aqui no HC, mostrando que possivelmente ela é uma das causas da esquizofrenia. Né? Não é a única causa, isso é lógico que tem uma predisposição também, mas ela pode fazer com que uma pessoa desenvolva sintomas da esquizofrenia. Outra coisa, a maconha na ansiedade também. Tem pessoas que falam que fumam maconha para diminuir a ansiedade. Eu já ouvi pacientes falando isso. E o que acontece? Quando uma pessoa usa maconha, a maconha ela tem, eu não sei te dizer aqui ao certo quantas substâncias, mas tem milhares de substâncias. Entre elas tem o THC e o canabidiol. O que a gente tem visto hoje, o tratamento com canabidiol, o canabidiol é uma das substâncias entre as várias que a maconha tem. Ela pode ser usada, pode ser usada em epilepsia, está tendo estudos que estão mostrando uma melhora muito grande em autismo. Agora, o THC, que é justamente o que dá o barato da maconha, que dá aquele efeito psicoativo, ele é o que está implicado, quando a maconha tem THC muito elevado, crises de ansiedade. Então, de acordo com a substância que tem na droga, pode piorar muitos transtornos mentais. Então, nesse exemplo, a ansiedade e a esquizofrenia, no caso da maconha. E a última pergunta. Quando uma pessoa ela enfrenta uma situação delicada e ela acaba assim, escondendo o sentimento dela em relação a isso, ela tá mal com isso, com essa situação, e isso altera o funcionamento do cérebro? Tipo, nesse contexto eu quis dizer mesmo mais sobre, assim, uma coisa que aconteceu de verdade. Uma pessoa tinha se matado, aí a outra pessoa que conviveu com ela por muito tempo, mais de 10 anos, assim, não quis se posicionar muito sobre o assunto. E nesse contexto, essa pessoa que presenciou isso, ela tem um alteramento do funcionamento cerebral? Olha, pode alterar sim. É difícil dizer isso de uma forma categórica, né? Porque cada caso é um caso. O que a gente vê? Que quando uma pessoa comete suicídio, muitas outras pessoas são afetadas em volta. Tem até estudos mostrando isso, e eu não vou saber te dizer ao certo o número, mas tem estudos mostrando que pessoas ao redor são muito afetadas, tanto que se fala é importante dar um suporte para aquelas pessoas que estão em volta, porque as pessoas podem desenvolver depressão, podem desenvolver ansiedade, de acordo com a situação, pode desenvolver até o transtorno do estresse pós-traumático, de acordo com como foi o suicídio, se ela presenciou. Então, pode alterar sim o funcionamento do cérebro. Mas isso varia caso a caso, não dá para colocar isso como regra, falar que todos afetam, mas possivelmente sim. Pode ser.
Professor, você falou dos sintomas positivos em relação à esquizofrenia. E os sintomas negativos, que diminuem? Sintomas negativos. Tá? Eu foquei mais nos sintomas positivos, que é aquilo que chama mais atenção, né? Os sintomas negativos da esquizofrenia, eles são muito importantes. Basicamente, o que é? Quando a gente fala de esquizofrenia, a gente fala de sintomas positivos e negativos. Os positivos é o que eu já falei, delírio e alucinação. E o negativo é o seguinte, a pessoa ela fica mais apática. Uma pessoa que tem esquizofrenia, né, ela pode ficar apática, ela é uma pessoa que muitas vezes ela perde a iniciativa. Eu lembro assim, é muito comum eu estar atendendo um paciente e aí chega o familiar e fala assim, olha, ele não está mais, não tem aqueles pensamentos, está bem, mas ele não faz nada em casa. Ele não lava uma louça, ele termina de tomar um café, ele deixa o copo ali no chão, não leva, e ele é muito preguiçoso. E é muito difícil explicar para o familiar, que aquele paciente, que o que ele está tendo, aquele comportamento dele que mudou, não é uma preguiça, é um sintoma negativo da esquizofrenia, que tem muito a ver com isso. Então, basicamente, o que seria? Uma apatia, uma avolia. O que é a avolia? É a falta de vontade. Então, a pessoa que tinha iniciativa, que fazia um monte de atividade, fazia aula de inglês, estudava, fazia grupo de estudo, de repente ela para e não quer fazer mais nada daquilo. E uma coisa que é muito importante, o sintoma negativo, porque o sintoma positivo a gente consegue tratar mais facilmente. Você dá um antipsicótico e você consegue tratar. O sintoma negativo hoje, os antipsicóticos que a gente tem, não tem nenhum antipsicótico que trate de uma forma, né, satisfatória o sintoma negativo. E esses sintomas negativos seriam uma falta de atividade em certa parte do cérebro? Eles estão ligados à dopamina também, em uma outra via do cérebro. Essas vias que eu mostrei para vocês, eu falei da mesolímbica, tem uma outra via, se não me falha a memória, eu acho que é a via mesocortical. Então, eu mostrei aquelas vias. Uma daquelas vias, quando a dopamina está alterada naquela região, está ligada aos sintomas negativos. Então, a dopamina, quando ela está positiva, aí vai ser isso que relaciona com os sintomas positivos. E quando a dopamina está com menos atividade, vai ser relacionado com os sintomas negativos. Então, ela tá ligado a isso. Ela está ligado a uma diminuição, no caso, mas em outra via. Né? É uma via diferente, porque a via que leva aos sintomas positivos, porque eu entendi o seu raciocínio. Então, quer dizer, se tiver de mais, tem sintomas positivos, se tiver de menos, sintomas negativos. Não é bem assim. Na verdade, é em vias diferentes. A alteração dos sintomas positivos é na via mesolímbica. Os sintomas negativos é uma alteração da dopamina também, na via mesocortical. Então, é o mesmo neurotransmissor, mas em uma outra via que está alterada. Então, isso mostra quanto que é complexo, né? Que quando a gente vai tratar a esquizofrenia, a gente está alterando a dopamina, mas existem várias vias e dependendo da via, como que ela se comporta vai ter vários sintomas. Então, olha o quanto que é complexo. Hoje se faz um esforço para tentar ter medicações que sejam específicas, né? Por exemplo, tem medicações que não dão tanto efeito de parkinsonismo, porque eles agem não só na dopamina, mas também na serotonina. Porque isso que eu coloquei aqui para vocês é algo bem simplificado, né? Tem a serotonina, está implicada aí na esquizofrenia, além da dopamina, da serotonina, o glutamato, né? Se acredita que a dopamina que está alterada é porque outros neurônios que se comunicam que liberam o glutamato, que é o neurotransmissor, que a via final disso é o aumento da dopamina. Então é algo bem complexo. O nosso desafio é entender isso e conseguir drogas que sejam drogas no sentido de medicações que sejam específicas ali para aquela via que está alterada. A paralisia do sono e a insônia, eles podem ser considerados uns transtornos mentais também? Olha, a insônia, aí essas duas condições, elas estão na interface da neurologia com a psiquiatria,
né? A paralisia do sono, no caso, ela está mais ligado à neurologia, né? E a insônia já é algo que fica mais próximo da psiquiatria, né? A insônia, na verdade, ela fica ali como se ela na interface da neurologia e da psiquiatria, até porque a neurologia e a psiquiatria, elas têm algumas diferenças, mas são áreas que são muito próximas, né? Então, falando da insônia, uma pessoa que tem insônia, ela pode ter insônia porque ela está ansiosa. Um dos sinais da ansiedade é uma dificuldade de dormir à noite. Então a pessoa está tão ansiosa, ela fica pensando nos problemas que ela tem amanhã, que ela tem que resolver, que ela não consegue dormir. Então, nesse caso, a insônia está ligada a um transtorno de ansiedade que é tratado pela psiquiatria. A depressão também. Uma pessoa deprimida, ela pode ter insônia. Então está ligado à psiquiatria. E tem pessoas que têm insônia e que não tem nenhum transtorno psiquiátrico. Uma pessoa que tem síndrome da apneia obstrutiva do sono, vocês já ouviram falar? Uma pessoa que às vezes não consegue respirar direito, às vezes ou porque ela tem sobrepeso, tem várias causas disso, né? A pessoa não está dormindo, ela não consegue, ela para de respirar por alguns segundos e acorda com muita falta de ar. Nesse caso ela tem uma insônia, mas por conta de um problema que está ligado a uma questão clínica, né? Que é tratado pelo otorrino, pelo pneumologista. Então, mas a insônia está mais próximo da psiquiatria. A paralisia do sono vai mais para a área da neurologia, que se eu não me engano, eu vou arriscar aqui, mas acho que tem a ver com os distúrbios do sono REM podem alterar isso. Na verdade, os distúrbios do sono REM, o paciente tem, enquanto ele tá dormindo, ele se mexe muito, então acho que tem a ver com o sono REM, a paralisia do sono, mas é algo que fica mais para a área da neurologia.